Olá, meus caros estudantes do curso superior de tecnologia em agronegócios da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro da Costa, professor dos cursos presenciais de agronomia e engenharia de segurança do trabalho, também aqui prestando todo o apoio possível ao nosso curso de tecnologia em agronegócios, trazendo para vocês uma nova disciplina, a disciplina de cadeias produtivas da soja e do milho. Uma disciplina de grande importância no curso de vocês. Uma disciplina que tem por objetivo trazer as atualidades sobre essas duas commodities importantíssimas no agronegócio internacional. Disciplina que também tem a responsabilidade de ensinar-lhes como gerir essas cadeias produtivas, compreendendo não somente o dentro da porteira, mas analisando todas as possibilidades do antes da porteira e do depois da porteira, entendendo bastante sobre o mercado interno, sobre o mercado internacional, sobre diversos aspectos que nos trazem as noções básicas para que nós possamos lidar com essas duas commodities no mercado de trabalho. Esta aula em específico, a nossa primeira aula, é uma aula que traz conceitos sobre as culturas. Muitas vezes nós nos deparamos com casos onde o nosso entendimento sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva é um bom entendimento. No entanto, nós não compreendemos algumas questões-chave ligadas ao dentro da porteira, especialmente quanto ao reconhecimento dessas duas plantas, da sua importância, por que nós chegamos neste estágio de desenvolvimento das duas plantas, das duas espécies, e por que elas são tão importantes. Então, com base nisso que nós estamos expondo aqui no princípio, vamos apresentar uma breve caracterização das culturas da soja e do milho, de uma maneira bem rápida, uma maneira bem sucinta, para que nós possamos posteriormente tirar as dúvidas e avançar no entendimento da parte de gestão dessas duas cadeias produtivas. Espero que vocês gostem e da nossa parte, claro, nós estamos à total disposição de vocês para que vocês possam enviar as suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários. Fiquem sempre à vontade, ok? Vamos então abrindo aqui os nossos slides de cadeias produtivas da soja e do milho. E a partir desse momento você está me chegando nesse quadrinho aqui na lateral da tela, pelo qual eu dialogarei com vocês sobre o assunto desta aula, tá? Bom, vamos à frente? A nossa aula então tem como objetivo ser uma aula introdutória, apresentar para vocês alguns aspectos ligados ao milho e à soja enquanto espécies botânicas, para que vocês possam conhecê-las mais adequadamente. Antes disso, claro que é interessante que a gente tenha aí um entendimento sobre o que é a planta do milho, principalmente, frente a uma citação. Nós temos aqui a citação de Cora Coralina. Vejam que interessante. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão perdido por acaso nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudares, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra o fecundou. Olha que citação interessante, né? Citação de Cora Coralina falando sobre a cultura do milho. E essa citação, além de estar presente logicamente na nossa literatura, é uma citação interessante que nos faz refletir sobre o papel da cultura do milho. Muitas vezes nós imaginamos a cultura do milho muito ligada a grandes produtores. Nós temos uma imagem formada na nossa mente de que a produção de milho está sempre associada a altíssimas tecnologias, à inovação, à agricultura 4.0, mas na verdade a cultura do milho ela é muito mais cosmopolita em termos de quem a cultiva. Não é somente o grande agricultor, o médio agricultor. Nós temos também muitos minifundiários, muitos agricultores familiares que dependem dessa espécie justamente para a sua sobrevivência, para a alimentação de seus animais. Diferentemente da soja, que esta sim tem um perfil muito mais ligado à grande agricultura. Vamos em frente, então, para que vocês possam compreender outros aspectos. A ideia inicial é que a gente faça uma caracterização, em princípio, da cultura do milho. E logo na sequência, a gente faça considerações adicionais sobre a cultura da soja, correto? Vamos à frente, então.
Temos ali um mapa de um dos países mais conhecidos aqui da nossa América, ou das Américas. Nós temos ali a América Central, e não obstante, nós estamos trazendo esse dado para vocês, pois se trata do centro de origem da cultura do milho. O milho se originou bem na parte central do México, no Vale do Tehucan. Na verdade, a gente chama de vale, mas é um planalto, né? Uma zona planáltica. E essa zona planáltica ela se estende desde a parte central do México até também a parte central dos Estados Unidos, onde nós encontramos alguns estados importantes para a produção do milho, dentre eles o estado de Missouri, um dos maiores produtores mundiais de milho. Para que vocês tenham uma noção do que era a planta de milho e no que ela se transformou, nós estamos vendo ali na esquerda da tela de vocês a espécie originária do milho, a qual nós chamamos de Zea ou Z mexicana ou mexicana, depende muito da pronúncia, né? Vocês são capazes de perceber que a planta da esquerda ela tem muito mais ramificações, frente à planta da direita, que é uma planta muito mais coesa, uma planta muito mais compacta, uma planta que depende apenas do seu caule principal, ou quando muito de um perfilho, 2 perfilhos no máximo. Para você que não está entendendo essa nomenclatura, deixe-me chamar a atenção, vocês estão vendo agora o cursor do mouse, a estas hastes, que nós podemos também botanicamente chamar de caule, nós damos o nome de perfilho, porque se trata de uma gramínea, uma poácea. Nós não temos essa mesma nomenclatura quando nós falamos de uma espécie de cotiledônia, por exemplo, de uma espécie fabácea ou leguminosa, como é o caso da soja. Então a gente percebe que a planta ancestral, Zia mexicana, ela tem um número de perfilhos muito maior, muito maior. Ela é uma planta muito mais entouceirada, frente à planta atual, Zia ou Zea mais ou mês, depende também da pronúncia, né? Percebam então que nós temos da planta passada, também chamada popularmente de teossinte, para a planta recente ou contemporânea, que nós chamamos de milho moderno, houve um longo processo de transformação. E esse processo de transformação envolveu muito do melhoramento genético. Claro que, em princípio, esse melhoramento genético ele foi executado pelos seres humanos de uma maneira muito mais simplória, apenas por seleções de plantas mais interessantes, como, por exemplo, aquelas que reúnem características de terem grãos maiores, de ter um maior número de grãos por espiga, de serem plantas mais eretas, plantas mais resistentes a estresse hídrico. Só que a seleção dessa forma, mesmo que empírica, feita ao longo do tempo, fez com que a espécie Zia mexicana se transformasse demasiadamente, a ponto de formar uma nova espécie que já destoava significativamente da sua espécie originária. Alguns historiadores até estabelecem que houve mutação genética, uma mutação genética espontânea que fez com que a planta de milho se transformasse nisso que ela é hoje. Mas, claro, nós como engenheiros agrônomos, geneticistas, acreditamos em parte nessa hipótese, até porque as mutações viáveis elas são pouco frequentes. É uma em 1 milhão, uma em 10 milhões, depende muito do caso, né? É difícil você ter uma espécie mutante não deletéria, que não morra. Mas alguns casos históricos provaram que isso pode acontecer, como é o caso da soja, como é o caso do feijão também, principalmente a cultivar de feijão carioca. Mas vamos à frente. Agora vocês estão vendo, vamos até abrir aqui a janela inteira, vocês estão vendo que o milho, nessa imagem é um tanto diferente daquilo que vocês podem ter como imagem mental, né? O que vocês conhecem de certo é o milho com aquela espiga maior, um milho com grãos de coloração mais homogênea, mais amarelado, ou cor creme, os grãos todos uniformes, parecendo dentes, dentes mesmo, os nossos dentes. E tanto isso é verdade que nós temos na genética do milho um gene chamado gene Flint, que gera aquele formato de dente para o nosso milho. Mas mesmo que nós tenhamos esta ideia mental sobre o milho, dele ser homogêneo, o que acontece é que o milho ele é muito heterogêneo, pelo menos do ponto de vista natural. Então é muito comum que a gente encontre espigas
com várias colorações diferentes de grãos. E o que a gente chama de grão, na verdade, é um fruto. Dentro dele se encontra a semente. Dentro da semente nós temos o embrião que gerará a nova planta. E vejam que interessante, cada um desses grãos aqui que vocês estão vendo, eles são uma planta em potencial. Elas podem formar uma nova planta em potencial, que tende a ser diferente da planta mãe. Por que que isso acontece? Isso do ponto de vista natural, ok? Isso acontece porque a planta de milho é heterozigótica e também de fecundação cruzada, polinização aberta. Então, uma planta de milho, na sua estrutura feminina, que é a espiga, ela é capaz de receber uma série de grãos de pólen de plantas diferentes. E cada grão de pólen que cai sobre um cabelinho do milho, que nada mais é do que o conjunto estigma e estilete, que faz parte do órgão reprodutor feminino da planta, cada grãozinho de pólen tem a sua genética específica. Claro que se nós estivermos em um campo onde há uma grande homogeneidade na cultivar, que só temos uma cultivar, essa probabilidade de gerarmos sementes diferentes ela cai por terra. Mas do ponto de vista natural, existe a possibilidade de cada uma dessas sementes aqui ter sido originada a partir de um grão de pólen de uma planta muito diferente. Então, numa mesma espiga, a gente pode ter grãos arroxeados ou grãos de cor violeta e, ao mesmo tempo, grãos de coloração mais clara, indicando que nós temos parentais diferentes. Então, podemos aqui expor para vocês que se trata de uma planta com grande heterogeneidade genética. Algo que foi constantemente trabalhado pelo melhoramento genético moderno, ainda convencional, para diminuirmos um pouco dessa heterogeneidade, gerando principalmente os híbridos, que é uma questãozinha que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Vamos reconhecer a planta do ponto de vista de peças botânicas. O que vocês estão vendo na tela agora são as raízes. Né? Aqui nós temos as raízes que nós chamamos de seminais, na base da imagem. Quando a gente fala sobre raiz seminal, são raízes que vêm das sementes. Nós temos também as raízes nodais. Elas não vêm da semente, mas elas vêm do primeiro nó de transição entre a raiz e o caule. E nós temos também o que nós chamamos de raízes adventícias, que são raízes um tanto mais tardias no ciclo do milho, que são responsáveis também pela absorção de nutrientes do solo, mas muito mais pela questão de suporte da planta. Elas são raízes muito mais lignificadas, são raízes mais endurecidas, mais enrijecidas, que são capazes de dar o suporte que a planta precisa. Se nós pararmos para pensar, uma planta de milho ela pode ter entre 1,50 m até 2,20 m, 2,30 m de altura. Então é uma planta muito alta, suportada por um sistema radicular que talvez não seja proporcional ao seu suporte, ou necessário, né? Aquilo que a planta precisa para seu suporte. Então, uma das inovações tecnológicas que foram pronunciadas por meio do melhoramento genético convencional e na atualidade biotecnológico foi o acentuar dessa característica, dessa apresentação dessas raízes laterais que nós chamamos de raízes adventícias. Também nós temos como partes botânicas, aí nós estamos falando da parte aérea agora. Ela é formada, a única coisa que não está aparecendo neste caso é o pendão, que é a nossa estrutura masculina, né, de onde vêm os grãos de pólen. Mas por aqui nós conseguimos ver duas estruturas, uma vegetativa e outra reprodutiva. A vegetativa, no caso, é esta parte aérea que vocês estão vendo, formada basicamente pelo caule da planta e por suas folhas, e também a espiga, esta sim a parte feminina da planta, ou também tecnicamente chamada de gineceu. As folhas da planta de milho, elas abraçam o caule nessa estrutura que vocês estão vendo aqui, chamado de colar e bainha. Neste colar, nós encontramos a lígula. O nome da estrutura chama-se lígula e faz a ligação entre a bainha da folha, a lâmina da folha, e a bainha em si, a lâmina e a bainha. Aqui também nós temos os exemplos, né? Lâmina, o colar ou lígula, e aqui também a bainha, tá? E aqui nós temos as espigas. Vocês percebem que cada espiga tem um eixo bastante peculiar. Esse eixo chama-se raquis.
É a partir dele que nós teremos a entrada dos nutrientes da planta-mãe para abastecer o sabugo que se encontra internamente a essa espiga e externamente a essa espiga nós temos a inserção destes grãos. O mais interessante é que a gente consegue fazer a mensuração de produtividade na cultura do milho por meio da contagem dos grãos e do número de fileiras. Geralmente nós temos fileiras pares, e se nós considerarmos a contagem do número de fileiras e a contagem do número de grãos por fileira, associando-se esse dado, logicamente, à massa de 100 sementes, por exemplo, nós conseguimos estimar qual é a produtividade de uma planta e, dependendo do número de amostras que nós conseguimos recolher a campo, a gente consegue fazer uma estimativa quanto a produtividade em 1 hectare, em 1 alqueire, em áreas maiores, correto? Vamos adiante. Como eu disse a vocês, nós temos uma heterogeneidade na fecundação, que nos permite em uma mesma espiga termos colorações diferentes. Todavia, do ponto de vista comercial, isso não é verificado, uma vez que as espigas, os grãos comerciais, eles têm uma homogeneidade em termos de material genético. E aqui mais um comparativo para vocês terem uma noção sobre os tamanhos das plantas. Como que o ser humano observou essa questão de produtividade, né? Antigamente nós tínhamos, né, a planta de teossinte, ela ainda existe, Zea mexicana, e a espigueta dela era em número variado, cada perfilho era capaz de produzir uma espigueta, e vale dizer também que antigamente até mesmo o pendão da planta era capaz de produzir sementes, algo que hoje até nós temos de maneira residual, só que dado um problema fisiológico por ataque de percevejos, tá? Não é muito comum a gente ter sementes no pendão, só que se elas aparecem é porque nós temos um dano fisiológico na cultura. Na atualidade, o milho moderno, vejam a comparação da mesma moeda frente à espiga. Neste caso, uma ou duas espigas por planta, e essas espigas com capacidade de produzir entre 400 até 800 sementes, 850 sementes por espiga. Uma coisa interessante com a cultura do milho é a questão da hibridação. O que vem a ser essa tal hibridação? Quando nós temos dois parentais, entendam que parentais são os milhos, as plantas de milho, doadoras de material genético. Tá? Esses milhos precisam ser distantes do ponto de vista genético, precisam ter características distintas do ponto de vista genético. Essas características distintas, quando cruzadas entre si, e aí a gente consegue ver isso neste slide que vocês estão vendo, elas vão gerar um efeito genético que nós chamamos de efeito de aditividade. A aditividade nada mais é do que a expressão genética distinta daquilo que seria a média das características genéticas entre pai e mãe. Vejam que aqui na tela nós temos o que nós chamamos de linha pura A, que é um dos doadores, e a linha pura B, um outro doador. Tá? Na verdade, o que a gente faz? A gente transfere o grão de pólen de uma linhagem para a espiga da outra linhagem, fazendo um cruzamento. Essas duas linhagens A e B que vocês estão vendo são linhagens que têm características genéticas, como eu disse, distintas, bem diferentes entre si. A gente consegue ver que, num dos casos, nós temos uma espiga mais longa, porém sem muitos grãos, e no outro caso nós temos uma espiga menor, porém com mais fileiras. Então a ideia de se cruzar ambos, gerando aqui um híbrido simples F1, é justamente conseguir as melhores características dos dois parentais numa única geração filial. Então aqui a gente consegue uma espiga mais longa e uma espiga com maior número de grãos por fileira, e maiores fileiras também, tá? Essa característica foi descoberta pela genética, pelo melhoramento genético, em meados dos anos 30 do século passado, porém na cultura do milho isso teve início com muito mais ênfase, a hibridação teve início com muito mais ênfase a partir da década de 1940. Aqui no Brasil também nós tivemos grandes institutos de pesquisa trabalhando com hibridação de milho. Em princípio, os institutos de pesquisa públicos, e mais à frente, na década de 1970, nós tivemos a participação de multinacionais trazendo seu material genético para o Brasil no movimento tecnológico da Revolução Verde. Okay?
Vale dizer que a maioria das cultivares hoje são cultivares híbridas. Nós temos variantes de hibridação, híbridos duplos, triplos, simples modificado, triplo modificado e top cross, mas o mais utilizado é o híbrido simples. E vejam que interessante, muitas vezes a gente imagina, né, eu quero fazer um milho um pouco mais produtivo por meio da hibridação. Claro que esse é um dos objetivos do processo de melhoramento genético da cultura. No entanto, se nós pararmos para pensar que o melhoramento genético e a hibridação são técnicas que nos possibilitam melhorar outras características fenotípicas do milho, a gente passa a utilizá-la também nesse contexto. E o que vocês estão vendo aqui em tela é o melhoramento genético da cultura, só que aqui muito mais ligado ao melhoramento genético biotecnológico da cultura. Esse tipo de melhoramento genético é um melhoramento muito mais ligado ao DNA da planta, a utilização de técnicas de modificação do DNA dessa planta, técnicas não naturais, técnicas que são mais em nível de laboratório. E neste caso nós temos um milho transgênico que se apresenta com uma coloração distinta do milho comum. Vocês estão vendo aqui acima que o milho comum ele tem uma coloração um pouco mais clara e o milho transgênico, para este caso específico, apresenta uma característica de ser um milho mais colorido, uma coloração de um alaranjado mais forte, o que denota a presença de carotenoides, melhorando as suas condições para a alimentação humana. Então tem muitos que dizem que a técnica de transgenia é uma técnica que não deve ser aplicada, é uma técnica que modifica demais o alimento. Na verdade, isso depende. Existem transgenias que hoje são bastante úteis, até mesmo para nós termos sustentabilidade no agronegócio. Outras transgenias, nem tanto. A maioria delas ainda tem efeitos obscuros na saúde humana. Mas efeitos obscuros não querem dizer efeitos negativos. São efeitos que ainda não foram desvendados ou que ainda possuem correlação muito fraca com a questão dos transgênicos. Por exemplo, dizer que fatidicamente o consumo de um produto transgênico causa câncer numa pessoa é algo ainda leviano, pois nós não temos estudos direcionados com dados robustos para que nós possamos cientificamente afirmar que existe uma correlação entre transgenia e câncer, ou transgenia e outras doenças. Existem evidências, mas conclusões ainda nós não temos. Em termos de clima, quem quer produzir milho precisa obedecer isso que se encontra na tela e vocês estão vendo agora. A faixa ótima de temperatura para cultivo está entre 25 e 30 graus, porém admite-se algumas variações. Inclusive aqui no Brasil nós já temos várias cultivares, tanto de patente pública quanto de patentes privadas, que são cultivadas em temperaturas acima de 32 graus e resistem muito bem. Isso até meados de 35, 36 graus. A partir daí realmente é bem difícil produzir milho. A temperatura crítica da cultura é 10 graus, ou seja, nós não podemos cultivar milho abaixo dessa temperatura. E se acaso nós estivermos conduzindo milho numa região que tem temperaturas adequadas, mas de repente nós temos uma geada, como é algo muito comum, ou pelo menos em termos de probabilidade, né, muito visível para o milho safrinha, milho segunda safra, se nós tivermos uma geada ou temperaturas baixas por volta de 5 graus, nós temos uma pausa nas atividades metabólicas da cultura, e isso logicamente é prejudicial, pois isso faz com que nós tenhamos perdas metabólicas. São dias que a planta não metaboliza, são dias que a planta não fotoassimila. Então nós temos até um atraso de ciclo que pode ser prejudicial para o produtor. E em termos de pluviosidade ou necessidades hídricas, a planta precisa aproximadamente de 800 milímetros ao longo de seu ciclo, bem distribuídos. E em termos de ciclo, nós temos a planta de milho podendo alcançar ciclos entre 90 dias, 100 dias, que seriam os ciclos mais precoces, os mais comuns, que seriam os ciclos médios, variando entre 120 e 140 dias, e por fim os ciclos mais longevos, até 180 dias. Porém, não é algo tão comum aqui no Brasil. Nós trabalhamos mais com o ciclo médio mesmo, de médio a médio precoce. Por quê? Aqui no Centro-Sul, nós trabalhamos com a cultura do milho como segunda safra, majoritariamente falando. Nós preferimos a soja como a primeira cultura, até porque, numa questão de valores, numa questão de preços pagos, a soja é mais rentável ao produtor frente ao milho. Então, nós preferimos a soja
na segunda safra. Entretanto, existem produtores que conduzem o milho na primeira safra, que são os produtores que se localizam mais ao norte do nosso país, ou até mesmo alguns aqui mais ao sul mesmo. Produtores que são especializados em fornecer o seu produto, por exemplo, para cerealistas, ou para aviários, ou ainda para cooperativas que demandam esse milho de uma maneira mais acentuada, né? Aqui nós temos a imagem, espero que vocês estejam conseguindo ver com detalhes, a fenologia da cultura do milho. E aqui eu estava contando para vocês justamente essa questão de avanço do ciclo entre, aqui nós estamos vendo em semanas, né? Nós estamos vendo ali até 10 semanas para que a gente possa atingir a fase reprodutiva, onde nós temos a planta pronta para ser fecundada, e a partir dali mais 55, 60 dias até o final do ciclo, quando nós atingimos o estágio de senescência da planta, que é o que chamamos de maturação fisiológica, ou estágio R6. Desses estágios, o tecnólogo em agronegócio tem que ficar esperto, tem que ficar ligado com os estágios de adubação, ok? Preparar os insumos necessários para que a adubação ocorra a contento. Eu diria para vocês que entre o estágio V3 e V4, próximo ali entre 2 a 4 semanas após a emergência, então por volta ali de uns 25 a 30 dias, é uma fase interessante para a adubação da cultura. É nessa fase que nós fazemos a cobertura de nitrogênio e potássio principalmente, e também o estágio entre V8 e V10, onde nós temos um amplo crescimento, porém ainda nós não temos a emissão do nosso pendão, que vem aqui no VT, geralmente com 12 folhas. A gente chamaria então de V12. Tá? Isso para os cultivares de ciclo médio, logicamente. Entre V8 e V10, é interessante que, se o produtor topar trabalhar com duas coberturas, ele se utiliza nesta cobertura, nesta última cobertura, a aplicação de boro e de zinco, para justamente focar na questão da melhor nutrição possível da estrutura reprodutiva, principalmente no que condiz ao boro. Ele é ultra necessário para a saúde do grão de pólen e também para a saúde do ovário, que vai formar o futuro fruto e a futura semente. Então é interessante que nós fiquemos ali atentos para nutrir a planta adequadamente nestas fases. E, logicamente, nutrir a planta antes da sua emergência. Quando nós fazemos o plantio dessa cultura, a adubação de plantio, a adubação de base também é bastante interessante, bastante importante de ser considerada. Nesta imagem, figura 10, essa figura se encontra no material de vocês, inclusive, por isso que ela está com essa nomenclatura. Nós encontramos os diferentes plantios e colheitas mês a mês. Tanto que vocês percebem que no Brasil praticamente nós conduzimos o milho o ano inteiro. Podemos conduzir o milho basicamente em duas safras distintas. A primeira safra, que tem início basicamente entre os meses de setembro a novembro, a depender do local onde nós nos encontramos. E a segunda safra, mais aqui focada no centro-sul, iniciando por volta dos meses de janeiro até março ou abril, dependendo da longevidade da nossa cultura de primeira safra. Só que, no geral, a gente trabalha com o plantio da segunda safra por volta do mês de março. E conduzimos essa segunda safra nos 4 meses seguintes, no máximo 5 meses seguintes. E aqui nós temos o milho de segunda safra, apenas para ilustrar para vocês. Vejam que o grupo de estados que trabalham com o milho de segunda safra já é um pouco menor frente ao milho de primeira safra. No entanto, a gente consegue evidenciar uma maior produção, algo que a gente vai trabalhar com vocês na sessão Tira Dúvidas, nas próximas aulas que nós vamos aqui trabalhar com vocês. Nós vamos expor que o milho de segunda safra no Brasil é o mais representativo em termos de produção, não em produtividade, ok? O milho de produtividade maior é o de primeira safra, no qual a gente consegue obter alguma coisa em torno de 9 a 12 toneladas por hectare, enquanto o milho de segunda safra fica no entorno de 4 a 6 toneladas por hectare. Tá? Como a gente produz muito mais milho de segunda safra frente ao milho de primeira safra, a média de produção aqui no Brasil, ou de produtividade, melhor dizendo, está entre 5,8 e 6,2 toneladas por hectare,
algo que é muito pequeno frente aos Estados Unidos e conduz o seu milho com produtividades bem maiores, algo em torno de 12 a 15 toneladas por hectare. No entanto, eles tendem a conduzir o milho apenas como primeira safra. Não é, ou melhor, não há tempo de se conduzir uma segunda safra porque os Estados Unidos possuem uma janela produtiva menor que a nossa. Eles têm um inverno um pouco mais rigoroso, então o tempo para que eles possam produzir alguma cultura na primeira safra é um tempo mais restrito, geralmente mais aproveitado pela soja e mais recentemente pelo milho para a produção de etanol. As práticas mais comuns que são ligadas à condução da cultura do milho a campo são essas que vocês estão vendo em tela. Plantio direto, adubação e calagem, vistorias de campo, controle de pragas e doenças e colheita e comercialização. Várias dessas atividades elas devem ser conduzidas pelos profissionais de agrárias, não necessariamente o tecnólogo e agronegócios, principalmente no que condiz a fitotecnias. Quem vai desvendar uma praga, uma doença, um problema nutricional na planta, quem trabalha contratos culturais é o engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, dependendo da atribuição. Entretanto, um tecnólogo em agronegócio ele fica por perto, ele está ali acompanhando todos os processos, pois é ele que tem que dar dinamismo a essa cadeia produtiva, trazendo os insumos com os valores mais baratos, analisando a sazonalidade de oferta e demanda desses insumos ou de oferta e demanda da cultura já produzida para ofertá-la ao mercado dentro das melhores condições para o seu atendido, para o seu cliente que é o produtor rural, tá certo? Meus caros, como nós chegamos aqui a aproximadamente 30 minutos, nós vamos parar por aqui. Nós conseguimos caracterizar para vocês a cultura do milho. E na parte 2 desse vídeo, que nós vamos deixar também à disposição de vocês, nós vamos falar de uma maneira mais direcionada para a cultura da soja, tá bom? Não percam, vai ser bem interessante para vocês poderem aprender um pouco mais sobre essa cultura, que é uma das culturas mais importantes do nosso agronegócio. No mais, agradeço a atenção de vocês por enquanto, aguardo vocês ansiosamente na nossa sessão Tira Dúvidas e também na nossa segunda parte do vídeo sobre caracterização geral das culturas de soja e de milho. Um forte abraço e até lá!